Silêncio na noite, o vento dança por trilhas desertas, a sombra avança com mãos enrugadas, o punhado a lançar, a areia nos olhos, memórias a apagar. Ecoa no ar. Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais arrepiantes e fascinantes que existem: escolas mal-assombradas. Terra de lendas, mistérios e muitos espíritos inquietos. Exatamente. Para esse mergulho, a gente se inspirou no artigo Escolas Mal-Assombradas no Japão: História, Mistérios e Reflexões. E o que a gente descobriu nesse artigo, gente, é de arrepiar. É mesmo. O artigo mostra que essas histórias não são só sobre sustos e fantasmas. Elas refletem medos, crenças e até traumas da sociedade japonesa. É fascinante, né? Total. Mas vamos começar nossa jornada. Vamos lá. Nossa primeira parada é a Escola Abandonada de Imuro, em Tóquio. Essa escola, gente, é praticamente uma lenda urbana, cheia de mistérios e histórias de rituais sinistros. Dizem que rolavam rituais shintoístas macabros lá, e muitos exploradores urbanos relatam sentir uma presença pesada, sabe? Uma energia negativa no prédio. E os relatos são de arrepiar. Figuras encapuzadas à noite, vozes sussurrantes gravadas em vídeos. Parece filme de terror. E o mais interessante é que essa atmosfera de mistério e terror atrai muitos curiosos, né? Pessoas que se arriscam a entrar lá em busca de respostas, ou de um bom susto. Será que eles encontram o que procuram? Ou será que encontram algo muito além do que imaginavam? Boa pergunta. E pensando bem, essa aura de mistério em torno de Muro talvez reflita um certo medo que existe na sociedade japonesa, um medo do desconhecido. Verdade? E essa busca por respostas, essa necessidade de desvendar o mistério, é algo que vemos em muitas outras histórias de escolas mal assombradas no Japão. Falando em mistério, a próxima parada é Escola Secundária de Otsukai-do em Shiba. Ah, essa escola. Palco de uma lenda que mexe com a gente. A história de uma estudante que desapareceu misteriosamente no banheiro do terceiro andar. E até hoje, dizem que o espelho do banheiro reflete imagens distorcidas, como se algo estivesse tentando atravessar para o nosso mundo. Imagina só você entrar no banheiro da escola e dar de cara com a sombra da estudante desaparecida refletida no espelho. E arrepiar, né? O espelho em muitas culturas é visto como um portal para o mundo espiritual, um objeto que pode revelar mais do que apenas o nosso reflexo. Será que ele está refletindo a alma presa da estudante? Muitas perguntas sem resposta. E a gente fica aqui imaginando o que realmente aconteceu com essa estudante. Será que ela simplesmente fugiu? Ou será que algo mais sinistro aconteceu? Essa angústia do não saber, essa busca por respostas, é algo que a lenda nos deixa como herança. Nos faz pensar sobre a fragilidade da vida e o mistério da morte. É verdade. E por falar em mistério da morte, a próxima escola da nossa lista é a escola de Matsui, em Shimane. Essa escola é famosa pelos corredores escuros e salas de aula abandonadas, onde a lenda de um professor que morreu em circunstâncias misteriosas ainda assombra os alunos. Dizem que esse professor ainda vaga pelos corredores da escola. Testemunhas relatam cadeiras se movendo sozinhas, lousas se apagando do nada. É como se ele estivesse tentando continuar dando suas aulas, mesmo depois de morto. Que triste, né? Um professor preso à sua antiga vida, incapaz de descansar em paz. Será que ele busca reconhecimento? Ou será que tenta se conectar com os vivos de alguma forma? Essa história me faz pensar na importância que os japoneses dão à memória dos ancestrais. É como se os espíritos dos que se foram estivessem tentando manter viva a história, transmitindo mensagens e ensinamentos para as novas gerações. E essa conexão com o passado, essa reverência pelos antepassados, é algo muito forte na cultura japonesa. É como se o presente estivesse sempre entrelaçado com o passado. Exatamente. E falando em conexão com o passado, a próxima escola da nossa lista nos leva para um lugar marcado por memórias dolorosas. A escola primária de Gaku no Kaidan, em Hiroshima. Só o nome já arrepia, né? Gaku no Kaidan significa histórias de terror da escola. E essa escola tem uma história de arrepiar. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela serviu como um hospital de campanha, o que adiciona uma camada ainda mais sombria à sua história. Nossa, imagina a energia impregnada naquele lugar. As paredes devem ter absorvido tanta dor, tanto medo. Não é de se espantar que as pessoas relatem ver vultos ou gemidos e sentir uma presença estranha por lá. É como se a guerra ainda estivesse presente de alguma forma, assombrando os corredores da escola. Essa história nos mostra como os traumas do passado podem se manifestar no presente. É como se a dor da guerra estivesse impressa na alma daquela escola, refletindo a dificuldade da sociedade japonesa em lidar com as feridas do passado. E essa dificuldade em lidar com o passado, essa sombra da guerra, é algo que a gente percebe em muitos aspectos da cultura japonesa. É como se o país estivesse eternamente assombrado pelas lembranças da guerra. Com certeza. E essa busca por cura, essa necessidade de lidar com os traumas do passado é algo que permeia muitas histórias de fantasmas no Japão.
É como se os espíritos estivessem tentando nos dizer algo, nos alertar sobre a importância de aprendermos com o passado para construirmos um futuro melhor. Verdade. E falando de futuro, a próxima escola da nossa lista nos leva para um lugar onde o passado e o futuro se encontram de forma assustadora. A escola primária de Furiai, em Hokkaido. Essa escola foi abandonada por causa da baixa taxa de natalidade, deixando para trás um vazio que parece ter sido preenchido por algo sobrenatural. Os relatos indicam que a escola ecoa com o som de risos e passos de crianças, mesmo estando completamente vazia. É como se os espíritos dos antigos alunos ainda estivessem lá brincando pelos corredores. Imaginem só, vocês andando pelos corredores silenciosos dessa escola abandonada e de repente ouvirem o som de crianças correndo e rindo. E essa imagem das crianças fantasmagóricas brincando nos leva de volta à crença no animismo muito forte no Japão. É a ideia de que tudo na natureza, até objetos inanimados, possui um espírito, uma alma. Então, pelo lado do animismo, faz sentido que os espíritos das crianças ainda estejam presentes na escola. Afinal, a escola foi um lugar importante para elas, onde viveram momentos felizes, onde criaram laços fortes. Exatamente. E essa presença dos espíritos, mesmo que assustadora, pode ser vista como uma forma de manter viva a memória da escola, de honrar a história do lugar. É como se os espíritos das crianças se estivessem dizendo: nós existimos, nós estivemos aqui, essa escola ainda guarda um pedacinho da nossa história. E essa ligação com a história, essa teia invisível que conecta o passado ao presente, é algo que a gente encontra em todas as escolas mal assombradas que visitamos hoje, né? Cada escola com sua história, com seus mistérios, com seus fantasmas. É isso aí. Cada escola um portal para o passado, um reflexo dos medos, das crenças e dos traumas da sociedade japonesa. E nós, como exploradores do sobrenatural, continuamos nossa jornada, desvendando os mistérios por trás dessas histórias arrepiantes. Voltamos em breve com a segunda parte da nossa imersão nas escolas mal assombradas do Japão. Até a próxima! E aí, pessoal? Prontos para mais histórias de fantasmas. Na primeira parte do nosso mergulho, a gente explorou algumas escolas mal assombradas do Japão. Cada uma com seus mistérios e lendas arrepiantes, né? É verdade. Visitamos a Imuro, Yotokaido, Matsue, Gaku no Kaigan e Furiai. Deu até um friozinho na barriga, né? Mas agora, vamos analisar o que essas histórias revelam sobre a cultura japonesa. Afinal, as lendas não surgem do nada, né? Exatamente, Midori. Elas são como fios de uma grande teia, que conecta crenças, medos e valores da sociedade japonesa. Por exemplo, a gente viu como a lenda da escola de Furiai, com os espíritos das crianças brincando, se conecta com a crença no animismo. É verdade. A ideia de que tudo tem um espírito, até objetos, explica porque muitos acreditam que os espíritos dos alunos continuam na escola, mesmo depois de abandonada. Faz sentido. E essa ligação com o passado, com os que já se foram, também aparece na história da escola de Matsue, com um professor que não consegue descansar em paz. É como se ele estivesse preso a um ciclo, repetindo suas ações mesmo após a morte. Essa história me deixou pensando bastante. Meio perturbador, né? É verdade. Mas essa história também nos faz pensar sobre a importância que a cultura japonesa dá à memória dos ancestrais. É como se os espíritos estivessem ali para nos lembrar de quem veio antes, para manter a história viva. É como se eles dissessem: ei, a gente ainda está aqui, não esqueçam da gente e da nossa história. Faz sentido. E essa presença constante do passado, essa reverência aos ancestrais, é algo que a gente vê muito na cultura japonesa, não só nas histórias de fantasmas. Com certeza. E falando em passado que assombra o presente, a escola primária de Gaku, no Kaidan, em Hiroshima, nos mostra como as feridas da guerra ainda estão abertas. Sim, aquela escola, que já foi um hospital de campanha durante a Segunda Guerra Mundial, carrega uma energia muito pesada, uma tristeza profunda. Yeah. É como se as paredes ainda guardassem as lembranças da dor e do sofrimento. É como se a guerra tivesse deixado uma cicatriz na alma da escola e, consequentemente, na alma da sociedade japonesa. E essa dificuldade em lidar com o passado, em curar as feridas da guerra, se reflete nas histórias de fantasmas, que muitas vezes expressam os medos e as angústias do povo japonês. É como se os fantasmas fossem mensageiros do passado, nos lembrando da importância de aprendermos com a história para não repetirmos os erros. Exatamente. E a lenda da estudante desaparecida na escola secundária de Yotokaido, em Shiba, nos leva para um outro tipo de medo. O medo do desconhecido, do inexplicável. É verdade. A história do espelho que reflete a sombra da estudante desaparecida é de arrepiar. O espelho, nesse caso, funciona como um portal para o mundo espiritual, né? Um símbolo do mistério que envolve o desaparecimento da garota. E essa busca por respostas, essa necessidade de entender o que aconteceu, é algo que nos move, que nos faz querer desvendar os enigmas por trás dessas histórias de fantasmas. É como se a gente estivesse buscando, através dessas lendas, um sentido para a vida, para a morte, para o mistério da existência humana. Bem profundo, né? E a escola abandonada de Muro, em Tóquio, nos leva para um outro nível de mistério e terror. Os rituais macabros que supostamente aconteciam lá
mexem com a nossa imaginação. E muro representa o lado obscuro da sociedade japonesa, os segredos que se escondem nas sombras. É como se a escola fosse um palco para os nossos medos mais profundos, para as forças ocultas que preferimos ignorar. É como se a gente estivesse buscando, através da exploração do desconhecido, um conhecimento mais profundo sobre nós mesmos. E aí, o que acharam da nossa análise até agora? A gente se aprofundou nas lendas, buscando conexões com a cultura, a história e a psicologia do povo japonês. Esperamos que vocês estejam gostando da nossa viagem. Preparem-se, porque na próxima parte a gente vai continuar explorando as escolas mal assombradas do Japão. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa expedição sobrenatural. Exploramos escolas abandonadas, desvendamos mistérios e até sentimos uns arrepios no caminho. Mas agora, vamos trocar a lanterna por uma lupa e analisar o que aprendemos com essas histórias. Boa, Hiroshi. A gente mergulhou na história e na cultura japonesa, mas o que tiramos disso tudo? Acho que a primeira lição é que essas histórias de fantasmas são muito mais do que sustos e arrepios, né? Elas são como espelhos que refletem os medos, as crenças, os valores da sociedade japonesa. Verdade. A gente viu, por exemplo, com uma crença no animismo da vida às lendas. Se tudo tem alma até objetos, é natural que os japoneses acreditem que espíritos habitam lugares com tanta história e emoção. Sim. E essa conexão com o passado, essa reverência aos ancestrais, ficou muito claro nas histórias. É como se eles vivessem em constante diálogo com aqueles que já partiram. E esse diálogo não é só sobre saudade ou nostalgia. É sobre aprender com o passado. Lembra da escola primária de Gaku no Kaidan, em Hiroshima? Aquela que serviu como hospital de campanha durante a guerra? Claro. As histórias de fantasmas daquela escola são como ecos da guerra, né? Como se as paredes ainda guardassem a dor. E essa memória da guerra ainda assombra a sociedade japonesa. As histórias, nesse caso, servem como alerta, como lembrete da importância da paz. É como se os espíritos dissessem: olha o que aconteceu, não deixem que isso se repita. Exatamente. A lenda da estudante desaparecida na escola secundária de Yotsukaido, em Chiba, nos mostra como o medo do desconhecido é universal. A gente busca respostas, tenta entender o inexplicável. É verdade. E a escola abandonada de Muro, em Tóquio, com aqueles rituais macabros, nos leva para outro nível de mistério. E Muro representa o lado obscuro da sociedade, os segredos que se escondem nas sombras. As histórias de fantasmas, nesse caso, nos convidam a encarar nossos medos e explorar o desconhecido. É como se a gente buscasse, através dessas histórias, um conhecimento mais profundo sobre nós mesmos. No final das contas, as lendas das escolas mal-assombradas do Japão nos mostram que as histórias de fantasmas não são só sobre sustos e arrepios. Elas são sobre a nossa relação com a vida, a morte, o passado, o presente e o futuro. É isso aí, pessoal. Mergulhamos no mundo sobrenatural das escolas mal-assombradas do Japão, exploramos seus mistérios e aprendemos lições valiosas sobre a cultura japonesa e sobre a gente mesmo. Esperamos que vocês tenham curtido essa jornada com a gente. E lembrem-se, a próxima vez que passarem por uma escola antiga, escutem com atenção. Quem sabe vocês não ouvem um sussurro do passado, uma mensagem do além. Afinal, o mundo está cheio de mistérios, e as melhores histórias são aquelas que nos fazem questionar a realidade e acreditar no impossível. Até a próxima! E cuidado para não deixar a luz acesa à noite. Vai que um espírito curioso decide fazer uma visitinha. Na sua silêncio, esta vila do além, onde o vento sussurra segredos que ninguém tem. Sob o brilho da lua, uma sombra se ergue e um passo arrastado, pesadelos se perdem. Mono no hiro ga kagayaku akari no naka de Maiko no you na sonzai ga chikazuku. Ao hiroi hada kara aporome, nani mo mienai kiri no naga o aruite iku. Com esse kimono, a lanterna sabe brilhar, mas tudo é perdido, alguém espreita, telepálida, olhos vazios, caminha pela névoa, levando os sentidos. Zombi no mura, yoru ga hirogaru, furui kyoufu, dare mo likai dekinai, ie no aida ni oto no naku, kuru mura ga naku, yurushin wa nai, zombi na vila. A noite se estende, o antigo terror, ninguém entende. Entre as casas que vivem sem som, e a vila chora, mas não há perdão.
侍の手にはもはや刀はない重く感じる空気心が高鳴る静かな街全てが静まり返る恐怖が広がり魂がさまよう風の冷たさだけが感じられる風のたちが見守り運命が近づく店はいけない誰も見ようとしない村は知っている枠が空気に漂ってるズビナビラあの地平線ではdigo terror ninguém entende entre a casa se vive sem som e a vila chora mas não há perdão の村夜が広がる古い恐怖誰も理解できない